Alô, alô, você que acompanha a gente pela Rádio Band News FM, também pelo YouTube da Rádio Band News FM, também ó, no celular, onde você quiser, ali nas plataformas de streaming para acompanhar a gente por áudio ou por vídeo. Que prazer estar aqui com você mais uma vez em mais um episódio do nosso Pretoteca, onde a gente exalta a nossa cultura, a gente também conversa sobre temas delicados, difíceis, tudo buscando ali melhorar nossa sociedade quando a gente fala das questões raciais. Sempre comigo, Larissa Alves. Tudo bem, minha amiga? Ai, tudo bem, Cíntia. Sempre tão gostoso fazer o Pretoteca. E a gente tá surfando aqui, trazendo várias pessoas boas, né? Estamos a gente se tinha avisado, aproveitando. tá? A gente tinha avisado no comecinho dessa temporada de Pretoteca que ia vir muita gente grande, muita gente boa, Sim. que a gente admira demais, pra gente compartilhar essas histórias com vocês, claro. É isso, a gente vai conversar sobre a história pessoal dessa pessoa que é o nosso convidado maravilhoso aqui de hoje e também, claro, dos trabalhos dele, né? Afinal, né, a gente está conhecendo muito mais aí do Breno Ferreira, que está aqui com a gente agora, estrela estreando, né, participando de Beleza Fatal e também estreando na novela Vale Tudo. Que alegria ter você, meu conterrâneo suburbano do Rio. Seja Bom dia, boa bem-vindo. tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa, que delícia de abertura, que honra, que honra. Meus irmãos e irmãs, estamos aí, uma honra estar aqui no Pretoteca. E é isso, vamos trocar essa ideia e já está sendo muito gostoso. A honra é toda nossa de ter você aqui. Eu vou pontuar que o Breno é irmão do Dan Ferreira, que já esteve aqui entre nós, já conversou com a gente num papo super legal, né? Então, dois atores em casa. A gente quer saber, né, muito sobre essa trajetória, de como que foi você, né, também optar por esse caminho da arte. E vamos falar também do Alec, em Beleza Fatal. Conta pra gente um pouquinho aí desse início da sua carreira e também como é que foi interpretar esse personagem tão bonito e elegante ali nas telas, né, de Beleza Fatal. Com certeza. Elegantérrimo, né? Olha que é um grande presente, cara. Pô, começar pelo Dan, o Dan é minha maior referência de vida, meu irmão mais velho. É a pessoa que eu sempre tô ali trocando mensagem. Antes de entrar agora, a gente trocou uns áudios. E agora eu no ar, cara, eu encho o saco dele o tempo inteiro, assim. E vice-versa, às vezes ele tá gravando num lugar, ele me liga, e a gente fica passando cena, imaginando o que poderia ser. E é um presente ter essa figura tão próxima e ser do meu sangue, assim, né? O Dan é um cara que desde pequeno sempre foi do teatro, e eu ali atrás dele, acompanhando, sempre achei legal, sempre me encantou, foi um mundo que sempre me deixou encantado. Em casa, embora não temos outros atores, assim, mas temos muitos artistas de alma, sabe? Meu pai com seu pandeiro, o Lucas com suas graças. O Lucas, nosso irmão do meio, é o mais artista de todos, embora não seja ator. É o mais gaiato, é o que mais sempre brincou, imitou todo mundo, é o que não tem... O Lucas não tem vergonha, sabe, das coisas, assim. Isso é muito bonito, esse lado dele transgressor, assim, do bem. E fui galgando, cara. Cheguei no teatro, me formei, fui estudando. Até o Alec foi um processo muito grande, assim. Eu já tenho feito muitas séries, muitos trabalhos. E é bonito agora estar passando por esse momento, mas é uma trajetória também que já vem de alguns anos. E é gostoso quando é assim também. Você olha para trás e você vê um caminho percorrido, você entende que nada foi em vão. Você tem orgulho de você não ter desistido. Principalmente nós, pessoas presas, assim, que a gente sabe que é muito mais embaixo, né, cara? E aí, quando eu recebi o Alec, quando eu soube o que eu ia fazer, foi uma explosão. E falando do Dan, é tão curioso, porque Beleza Fatal estava para acontecer há 2 anos, antes da gente rodar. E na primeira versão, o meu irmão fazia o Alec, o Dan. Ai, que legal. Ele estava cotado para ser o Alec. É uma informação que sempre que eu conto, acho que é a primeira vez que eu conto em entrevista, né? Mas sempre que eu conto para amigos, as pessoas ficam, caramba, então era para estar na família. E aí é uma coincidência muito boa, assim, é uma delícia que ficou na família. É um personagem, cara, que foi uma delícia fazer, foi difícil a beça, porque é difícil de encontrar. O Alec, ele... É difícil fazer um personagem que tem uma régua moral muito grande, né? Uhum. Porque, como eu disse, é isso, é muito bom ser transgressor também num certo lugar, assim. E é difícil criar ele nesse lugar, é difícil humanizar ele para as pessoas e mostrar que ele tá querendo fazer também é certo e acompanha a régua da história. Mas eu fiquei muito feliz com o resultado. Óbvio que quando a gente pega uma obra de Rafael Monte, Maria de Médici, você fala, cara, é grande, é uma coisa muito bacana, mas você vê isso concretizado nas ruas, você andar, ver o povo parando, eu vou no shopping, eu vou nos lugares, o povo brincando, falando de Lola, de Sofia, de Alec. É a concretização de um sonho, de um desejo.
E eu tô muito feliz, é uma fase muito boa, um presentaço, Alec, na minha vida, um presentaço. Que maravilha. E as redes sociais estão, claro, intensas, falando de Beleza Fatal, do seu personagem também, inclusive as buscas no Google. A gente tem uma tela sobem, aqui, né? Exatamente, a gente tem uma tela aqui preparada pela sala digital do Google, onde a gente grava o Pretoteca, que é em parceria com a Band, que mostra exatamente isso, o interesse por Breno Ferreira, que faz o Alec de Beleza Fatal, Gente, não para de crescer. Já dá uma olhada nisso. Você tá bombando, Você meu tá amigo. bombando muito. Logo Rapaz, já tava eu tô crescendo. interessante assim, o que é isso? Meu querido, você não sabe o quanto. Mas é um personagem maravilhoso, não só o personagem, mas o ator que faz o personagem. Então as pessoas ficam curiosas. Nossa, mas quem é esse cara? Quem é esse cara que tá dando vida ao Alec, né? E é muito interessante ver isso, né? O quanto as pessoas vão buscando por você e também por aquilo que representa o seu personagem. A gente trouxe muitas pessoas aqui de Beleza Fatal, justamente contando as histórias delas e toda essa trama de, escolhi o personagem, chegou esse personagem pra mim, caiu no colo. Então, acho que isso é o mesmo que aconteceu com você e também por tudo que Alec conta na história, né, Breno? Nossa, é isso, não tem como não racializar, né? Quase tudo pra gente, assim. E, pô, cara, esse cara, um diretor financeiro, eu lembro que eu lia muito empolgado e querendo buscar muitas referências, assim. E curioso que no nosso âmbito nacional, muito difícil, cara. Muito difícil achar esse registro, assim, de personagem, sabe? Que trabalha com grana, justo, sabe? Que é um diretor de uma coisa, não tá na subserviência necessariamente. E eu lembro que eu fiquei muito empolgado, assim. Eu lembro que essa é a sensação, que vem empolgação, assim, não foi choque, não foi... Foi empolgação para conseguir reproduzir esse cara que eu tava conseguindo ler no papel. Falei, cara, se eu conseguir botar isso aqui na tela, isso é muito interessante, sabe? E eu acho que todo mundo, como você disse, todo mundo tava nessa pegada. Porque nós ficamos ali fechados, né? Um elenco reduzido, meses gravando. Então viramos todos muito amigos e todo mundo querendo muito que desse certo. Todo mundo, assim, pô, é isso, do personagem 1 ao personagem 20, todo mundo falando, cara, vai dar certo, todo mundo se olhando e querendo acreditar que aquilo era real. E foi bonito quando a gente entendeu o que era, que a gente estava fazendo aquilo, era no streaming, mas com, aspectos de novela, com cara de novela. Talvez não tivesse tanto essa referência pra gente, e a gente ia ter que fazer mesmo, com as armas que a gente tinha. E eu acho que a minha realização é a realização de todo mundo desse elenco, cara, sabe? Cada personagem ali é muito importante, muito pontual para a história, ajuda a contar, transforma esse enredo. É isso, é o que faz, no final de cada episódio, a gente tá desse jeito, né? Boca aberta, querendo ver o próximo, e triste porque chegou no quinto e, pô, só vai sair segundo. É isso, aconteceu com todo mundo, com todos nós. No grupo da novela, todo mundo desesperado, todo mundo se elogiando. O grupo da novela, todo mundo, nossa, lembra desse dia, como foi difícil. Nossa, não, tem um grupo até agora. Se eu abrir agora, já tem 50 mensagens. Augusto nossa, Madeira, queria ser uma mosquinha. não, Augusto Madeira é o dono do novela. grupo. Não, é uma maravilha. A gente marca festa, a gente tem memes e é muito bom que a gente criou uma família, para todo mundo deu certo. Você olha pra tela ali e vê que foi um resultado muito bonito, assim. Para todo mundo que se predispôs, teve coragem, cara, de encarar esse desafio. A gente fica muito feliz, assim, porque o impacto da gente lendo no papel, primeira vez, primeira versão do roteiro, eu acho que a gente conseguiu transmitir em tela e por isso que eu acho que todo mundo gostou, que é de verdade, sabe? Sim. Deu certo. E, Breno, você disse que é impossível não racializar, né? A gente teve aqui no último episódio de Pretoteca com o Dreyson Menezes. E ele que faz o médico, né, na novela. E você faz esse diretor financeiro, né? E a gente conversava justamente disso. O quanto Rafael Montes teve essa preocupação de não falar de racismo exatamente ali, muito explícito, mas estava em todo o canto dessa novela, né? Toda a parcela. Por quê? Porque você colocar pretos e pretas em posições não de subalternidade, né? Você colocar numa hierarquia ali um médico, um diretor financeiro, isso é muito interessante, né? E é o mesmo que acontece com o Alec. Inclusive, algumas pessoas até ficam assim, mas sempre procurando alguma coisa. No caso do personagem do Dreyson, falava, mas certeza que ele é o filho da empregada. Ficava querendo criar coisas mirabolantes na cabeça para justificar ter um ator preto fazendo um papel de um homem preto numa posição alta, né? Como é que foi isso para você também enxergar como o Rafael Montes construiu toda essa história, colocando a gente num papel de destaque?
Exato. Não só essa visão dele já do roteiro, de já ter colocado, direcionado esses personagens para esses papéis, mas também a escuta do Rafael, cara. Porque pouquíssimas coisas me incomodaram no roteiro, desde a primeira versão pra cá. Assim. Todas as vezes que eu ia falar com o Rafael era para complementar alguma coisa que ele já tinha trazido a ideia. Mas eu lembro que uma vez eu pontuei ele, é isso sobre racialidade, porque não tem como uma pessoa como o Ali, que está na casa de uma família argento, e aquele espaço não ser tensionado em algum lugar. Racialmente falando, sabe? É uma família de brancos, bilionários, é uma pessoa preta que está ali retinta. Então, tipo, é outro corpo. Como é que é? Como é que a gente encontra isso? E a sensibilidade do Rafael foi gigante, assim. Tanto de dar abertura para fazer o que, cara, o que você acredita que tem que ser feito, porque artisticamente é isso. Você está aqui, eu confio no seu trabalho, mas também porque ele entende que tem coisas que não vão. Como é que eu posso dizer isso? Tem coisas que ele não necessariamente passa ou entende. É isso, racialmente falando mesmo, assim. E é muito bonita essa abertura, sabe, do Rafael, de entender que existem outras coisas, que existe uma problemática muitas vezes, mesmo a gente querendo fazer o bem, mesmo a gente querendo colocar a pessoa num lugar de destaque. A gente perpassa por coisas. E foi muito generoso. Eu, Naruna, o Dreyson, gente, Camila, uma família, assim. O Rafa foi muito bonito dele, não só dele, mas como da direção, de Maria. Escutar a gente, dar sentido a isso que a gente está falando também, e deixar a gente humanizado nesse lugar. E não ser apelativo ao mesmo tempo, porque é fazer as pessoas entenderem também que tudo que a gente menos quer, às vezes, é ficar dando murro em ponta de faca, sabe? Eu só quero chegar num lugar confortável. Se eu chego num lugar que está confortável para mim e para os meus, não tenho que ser reivindicado. Então, eu acho que é muito mais sobre o estudo do outro, sabe? Tipo, sei lá, não é a gente preto que vai se juntar e falar, ter uma reunião e falar, ó, isso aqui para acabar o racismo. Não, é vocês brancos que inventaram, que se resolvam. A gente se sente dessa forma, sabe? A gente se sente dessa forma. É isso que eu posso te passar. Agora, se resolve e tente resolver também, porque o problema não é meu, cara. Ele é dado a mim, sabe? E isso é muito cruel quando você é a pessoa que passa por isso, quando você é a pessoa que escuta e a pessoa que tem que dar a resolução do problema. Eu acho pouco interessante e um pouco egoísta, covarde, assim, sabe? Então é muito bonito essas pessoas terem escuta aberta, que é o mínimo que elas podem ter nesse momento. E bonito o resultado que a gente chegou. E não só pessoas na frente das câmeras, mas por trás também. Muitas pessoas pretas no set. Isso é muito importante, você está conseguindo se ver, quem que te capta, o jeito que te capta. Cara, feliz demais, porque a gente sabe que não é uma máxima de todos os projetos. E nesse foi absolutamente, assim. A gente poderia conversar sobre qualquer coisa, o que nos afetasse, o que a gente achasse que não seria bom para contar a história. E a gente não quer falar sobre dor, a gente quer falar isso. É uma pessoa que a dor dele, não necessariamente o norte dele é a racialidade. Isso é muito interessante para mim, que já vem de personagens que muitas vezes eu tive que falar. Então, para falar, eu como ator, você toca nessa ferida, né, velho? Então dói. Muitas vezes você tocando, você tendo que chegar lá. Não me é interessante falando de saúde mesmo, mental, assim. Então é muito gostoso o personagem como o Ali, que os problemas são outros. A questão é minha irmã ter morrido, sabe? É eu buscar essa justiça. Essa é a questão da história. É, E exatamente, óbvio que o racismo perpassa ali, ele atravessa, mas não é o norte, não é o que nos martiriza, cada trabalho, aquela coisa que a gente vê, tá sempre se machucando. Enfim, acho que é isso. É que antes de qualquer coisa, né, o nosso corpo preto chega primeiro, né? Independentemente da posição que você ocupe, se você vai falar sobre isso ou não, o corpo preto chega primeiro, então é impossível a gente não se racializar numa sociedade tão racista como a nossa, né? Exato. E aí só de você chegar e já ter a sua presença ali num personagem como esse, que é um diretor financeiro, você não precisa abrir a boca para falar da questão racial, ela está envolta por onde você passar. Você é um homem com a pele retinta, né? Então, claro que isso vai te atravessar e vai estar no seu caminho de alguma forma, mas não necessariamente a gente quer falar sobre isso o tempo inteiro. Sabemos das nossas trajetórias de dor, de antepassados recentes, pelo que eles passaram, mas estamos aqui vivos, né? 2 jornalistas, um ator, bem-sucedidos nas profissões e financeiramente também, por que não? Porque pessoas sofreram para que a gente hoje pudesse ter um lugar melhor socialmente falando. E a gente sabe que a favela não venceu, porque muitos de nós ainda passam por essas questões, mas é um outro mundo, uma outra época a gente vê um ator como você,
um preto retinto, não necessariamente precisando estar numa posição de subalternidade num personagem, né? Por quantos anos? Eu que sou noveleira, gente, eu vi tantas... A nossa querida Chica Xavier passando sempre com personagens ou escravizada, ou como uma pessoa de trabalho doméstico. Cara, você poder ver você em outra posição hoje é algo realmente inimaginável, porque a gente falava sobre isso aqui com Samuel de Assis, né? O quanto as novelas têm o poder de transformar a sociedade, porque as pessoas se inspiram no que vem na televisão, no que hoje estão vendo aqui na beira do celular, né, Breno? Então, assim, a gente vê que, ó, quem está assistindo... né? É isso, acho que você usou a palavra que resume, né? É cotidiano você se olhar ali e não necessariamente deve ser para se acostumar mesmo, ver no dia a dia como a gente sempre se acostumou a ver outras imagens, né? Porque se você cresce, né? Você tá todo dia ali, a hora que você almoça, você está consumindo aquele jornal, pessoa preta sendo, sei lá, amarrada todo dia, pessoa preta sendo algemada, sendo levada. Cara, aquilo no seu inconsciente, aquilo para uma criança que tá consumindo aquilo é o normal, velho. Sacou? É o natural. Para não ser tão grosseiro, pode não ser o natural, mas ela acha que uma pessoa como nós se aproxima mais daquela situação do que uma pessoa não preta. Então, eu acho que essa é a problemática, assim. E cara, eu tenho muito orgulho da minha profissão, mas também eu entendo a coisa muito problemática do que formou o audiovisual, sabe? O audiovisual formou muitas imagens não positivas para o nosso povo. É isso, é sempre trabalho ali doméstico, é uma coisa de... Enfim, é o não mandante, né? É só O quem que recebe obedece. a ordem. E ser o não mandante durante o que obedece muito tempo, é isso, você vai se acostumando, você acha que aquilo é o natural, você acha que é o normal, mas não é, cara. Não é. Não é mesmo, assim. E mesmo a gente sabendo que não é, e que essas pessoas pretas, bem-sucedidas, que estão nesses lugares como vocês, existem, é mais importante ainda elas serem representadas e estarem sendo postas ali, nesse lugar. Sabe? Pode ser um trabalho de formiga de 5, 10, 15 anos, mas é um trabalho. Quanto antes a gente começar, mais cedo a gente chega lá, cara. Exatamente. Sabe? Então eu acho que é muito importante ter um Dreyson Menezes como um médico, pô. É isso, e não precisa justificar, ele é médico porque ele é, e ele é rico porque ele é, e não é isso, porque não se pergunta como o Átila conseguiu essa grana, mesmo sabendo que ele é uma pessoa corrupta, sabe? É isso, é o imagético de muitas pessoas, e a gente está conseguindo, cara, aos poucos a gente está conseguindo. Uma personagem como a Naruna também de destaque, sabe? Um personagem como o Ali, que é isso, o diretor financeiro. Então, é legal ter essas pessoas ocupando esses lugares, ocupando esses papéis, porque elas existem, cara, sabe? É estranho as pessoas verem meio que... Mas não, elas existem, você só acha que elas não existem pelo que você consome, não pelo que você vive. E se você viver e olhar para o lado, você vai ver que pessoas pretas estão em lugares de poder também, muitas vezes. A gente sabe que não está no lugar que a gente imagina, tem que mudar muito, tem que ser muito melhor, mas... Pô, não estamos em 1500 até hoje pra você olhar um preto no lugar de poder e se assustar, velho. Sacou? A gente tem o Pharrell Williams, que é diretor criativo da Louis Vuitton, sabe? As pessoas estão aí, a gente tem uma Beyoncé, sabe? Como assim? Existe pessoa preta ali, pô, e bem-sucedida. Sacou? Não se assuste. Seu racismo tá muito exacerbado. Nossa. Se acalma. E bom, Breno, eu quero falar contigo agora, né, ainda sobre essa questão que a nossa área é uma área ainda muito embranquecida, né, Lari? Breno, gente que está aqui, sabe que tem mudado na frente, também por trás das câmeras, mas o audiovisual é majoritariamente ainda, né? E também o teatro são áreas ainda muito formadas por pessoas brancas, no roteiro, no texto, né? As nossas cabeças pensantes, que sempre foram muito talentosas, estão começando a ter esse espaço ainda agora, né? O próprio Samuel, reforçando de novo, ele contou aqui da peça que ele escreveu, que ele também atua, enfim, a gente precisando protagonizar esses lugares para ter esse espaço, né? E aí, falando de novela ainda, do quanto elas transformam a sociedade, a gente vê essa mudança também em quem está escrevendo, né? De ajuda de roteiro. Porque, por exemplo, você está em Vale Tudo, você é o André em Vale Tudo, eu sou noveleira, estou muito feliz que eu consegui maratonar os capítulos que eu tinha perdido da semana inicial e já estou atualizada. Não vi ainda o de ontem, mas isso a gente resolve rapidamente no streaming, né? E aí você está interpretando o André.
E a gente vai vendo essas mudanças, né? Porque o núcleo original da novela Vale Tudo, a novela original, claro, eram pessoas brancas ali, né, no seu papel. Era o Marcelo Novas que fazia o André, a Rosane Goffman fazia sua tia e ele era o seu personagem tinha uma irmã, vocês tinham perdido os pais, viviam com os tios. E aí, essa mudança também de mostrar agora uma família preta estruturada, porque você é filho do Leandro Firmino com a Belize Pombal, aliás, está perfeita de Consuelo. Leandro também, a gente não pode falar mal dele nunca, né? É um excelente ator, está indo maravilhoso como seu pai. E eu aqui, a Larissa vai ter que me calar, porque eu vou ficar fazendo um tratado sobre novela, porque eu vou trazer todos os detalhes aqui, né? E a gente vê essa mudança também em trazer uma família estruturada. Pô, vocês vivem ali tranquilos, né? Como pai, mãe, filho, a irmã, vocês são 4, né? Seus pais e a irmã. Com um cara que é bem sucedido na profissão que escolheu, que está ali trabalhando como instrutor, né, de crianças, na hípica e tal. E essa mudança também é uma mudança cobrada pela sociedade, né? Por que você vai colocar personagens pretos ali sempre, ai, coitadinho, passou fome, ou perdeu a mãe, ou perdeu o pai. É uma família bem sucedida, né, dos termos emocionais, todo mundo come, todo mundo tem o que comer, trabalho. Então, passa por essa mudança nos tempos de hoje também, né? Passa, e isso é um luxo para mim. Porque é isso, Consuelo e Jarbas, né? Eram tios de André e Daniela e agora são pais. E, cara, essa família preta, assim, na família. A gente grava muitas cenas de janta, né? Na mesa, assim, Sim, janta, a importância da almoço, reunião à café da mesa, manhã, né? essa fartura. A importância da reunião, a importância dessa imagem, dessa família, sabe? Essas pessoas, é isso que você falou, muito bem pontuado, assim. São muito bem sucedidos, assim, sabe? De saúde também mental. São as pessoas ali que, cara, as questões delas são os trabalhos dela. Só querem ser melhores a cada dia. A Consuelo tem o seu trabalho, o Jarbas tem o seu trabalho. Daniela é uma menina super dedicada, a mais nova, que está fazendo faculdade de medicina, sabe? Aí você fala, cara, de medicina não, de direito. Aí você fala, cara, é isso que eu queria ver. Essa galera aqui nesse lugar que eu queria ver, esse é o meu sonho, é isso que eu quero representar. E é legal ver que as coisas estão mudando e fazer uma pequena parte dessa mudança, cara, é muito gratificante. Porque a novela tem uma coisa doida que ela entra sem pedir licença, ela invade, né? Então, todo dia, cara, você tá em São Paulo, no Rio de Janeiro, em BH, no interior do Acre, você tá no Maranhão, você tá todos os dias, de segunda a sábado. Então, é uma intimidade que você tem, que as pessoas criam com você, optam por criar, que é muito interessante, assim, e muito íntima, muito íntima. Então, dá esse referencial dessa família, que é isso, tem suas questões, tem seus atritos, mas que são resolucionados ali, naquele momento. Eu acho que isso é sadio da família, por mais que eles tenham o pega pra capar deles, vocês vão ver que é sempre tudo bem resolucionado ali. Todo mundo vai dormir, mas com tudo bem resolvido. E isso é de uma inteligência emocional muito boa. E é muito bom essa inteligência ser representada por nós, que também somos pessoas muito inteligentes, sabe? E que sabemos lidar com isso também. Nós não somos só bélicos e a gente para aí, sabe? A gente é inteligente demais, a gente sabe fazer tudo. E, cara, é um sonho. É o Leandro Firmino, eu já tinha trabalhado com ele uma vez no Uruguai, nós gravamos pouco e agora é um luxo, assim, tá com o Firmino, é um golaço. A Belize é o sonho da minha vida, a atriz que eu sou completamente viciado, Ela é acompanho há perfeita. muito tempo. Ela é perfeita, cara, e é isso, o set é isso o dia inteiro, é risada, é isso, é seriedade, porque sabemos o tamanho da coisa que estamos inseridos. É muita responsabilidade, mas também é muito bom, porque sabemos que estamos nos realizando ali, realizando muita gente que vai ver, sabe? Entretendo, deixando feliz muita gente que vai consumir isso, e isso não tem preço, cara. É isso também que paga o meu trabalho, assim, como artista, sabe? Tô muito feliz. A gente está sempre inspirando alguém do outro lado, né? Tem sempre alguém vendo. E são inspirações para nós também, como um todo, né? Independentemente da profissão, mas a gente se inspira também, né? Nós, como jornalistas, imagina, a TV, a novela, pra gente, é uma inspiração, poder nos ver. Mas, Breno, você falou sobre essa mudança dentro das tramas, né? De retratar a gente, a nossa vida de uma forma mais real mesmo. Sair daquela coisa que já passou, gente, não dá mais. A gente precisa evoluir mesmo. As novelas, principalmente o streaming, tem se forçado mais a isso, né?
Agora, em relação à indústria audiovisual como um todo, né? Quais dificuldades você já passou no decorrer desse tempo? Porque essa mudança não foi de pouco tempo, né? Na verdade, não foi de muito tempo, foi de pouco tempo, né? Então, o caminho de pedras ali, você passou ali por muita coisa, né, Breno? Cara, eu peguei a chegada do streaming no Brasil. Que eu lembro que foi aquela 3%, se eu não me engano. E aí a mudança que foi isso, assim, porque antes era pior ainda, digamos assim. Porque, cara, eu sempre fui um cara que vivia de teatro, sempre vivi de coxia, fazia minhas coisas e é isso. Eu sou o cara do borderô do teatro. Sou um artista comum. E quando veio chegando nos streams, a gente acha que é uma possibilidade muito boa, porque você fala, cara, são mais produções rolando, são mais empregos, são mais possibilidades de pessoas, é isso, né? Se mostrarem seu trabalho. E aí a gente fica muito feliz, mas é isso, é até a página 2 no início pelo menos, assim, né? Porque muitas pessoas que estavam fazendo parte desses movimentos não éramos pessoas como nós, e quando era nesse mesmo registro que a gente já estava acostumado, assim. Tanto que foi difícil dar um protagonista para um preto. Eu fui fazer a Maia para o Esporte, meu primeiro protagonista. Foi em 2022, 23 agora. E já estamos estando no país há 10 anos, sabe? Então, até para eles acreditarem, demoraram também. Mas entenderam que é isso, que não tem um mundo para trás, não tem como voltar. Não tem como não ser mais assim, sabe? Porque, modéstia à parte, cara, a gente também é muito bom. E se você dá a porta pra gente, se a gente entra, é difícil de tu tirar, cara. Porque se você for justo, né? É difícil de você tirar. Porque a gente também tem talento, a gente também se mostra, a gente também sabe fazer, a gente faz com excelência. Então, e muitas vezes isso assusta algumas pessoas, assim, assusta. É isso, não tem como dizer que é preconceito, porque, cara, por que a surpresa, né? Por que eu não achar que uma pessoa não é capaz de reproduzir isso, que tanta gente reproduz? Isso não é único, sabe? Mas eu acho que ainda assim o streaming entendeu mais cedo, até pelas produções serem mais curtas, que essas pessoas teriam que estar nesses lugares e a porta foi abrindo mais um pouco. Muitos amigos meus deram entrada pelo streaming também, sabe? Começaram por lá mas eu acho que eles foram entendendo, cara. Eu acho que não começou tão aberto assim. Até porque não são sediados no nosso país, né? São coisas gringas. Então, como é que você convence um gringo de que você, um latino-americano, sabe, retinto, também é capaz de fazer isso? Sendo que o latino de lá, velho, eles já tratam dessa forma, já estereotipam dessa forma. Então, é um trabalho difícil, é um trabalho de galera, cara. Ninguém fez isso sozinho, assim. Ninguém fez um personagem para convencer. É um trabalho de muita gente, muitos atores, muitas atrizes, assim, muito competentes, que mostraram seu trabalho lindamente e deram sequência, sabe? Porque quando a gente fala de uma empresa também, uma empresa tem o seu quórum ali, né, cara? Para ela abrir a porta muitas vezes vai ser difícil. E isso, ao meu ver, artisticamente falando, é muito problemático. Porque você tem que ter uma rotatividade, cara. A arte é do transgressor, é quem chega, é quem se mostra, é rotatividade, velho. Sacou? Tanto é que o circo, o picadeiro, você fica tantos meses num lugar. Você tem uma temporada, você vai para outro lugar. A arte é o lugar do andarilho. Então, um lugar que tem uma rotatividade muito grande daquelas pessoas só, não me agrada tanto de fora quanto de dentro, assim, não sou hipócrita. Quanto de dentro, eu gosto de rodar, tanto que eu faço trabalho em vários lugares aí, cara. Eu tô em vários streams, várias coisas, porque eu gosto dessa rotatividade, não gosto de pertencer a um lugar só, mas entendo que tá mudando um pouco, assim. É muito bonito a gente ver hoje, numa empresa grande como a Rede Globo, as 3 protagonistas serem pretas. Isso, cara, para acontecer, vocês mais do que eu sabem, assim. É uma coisa muito difícil, sabe? Muito difícil. E, pô, vocês hoje, 2 mulheres, pretona, pá, vendo 3 meninas protagonistas ali, porra, tá ligado? Em 3 idades diferentes, assim, 3 processos de vida diferentes, que a Duda tem 23, se eu não me engano, a Gabi tem 27, a Jéssica 31. Você fala, cara, isso é bonito, tá acontecendo, a gente tá vendo, cara, isso acontecer. Então, às vezes a gente fica muito triste, eu também fico, muitos amigos ficam, pela caminhada ser difícil, por encontrar algumas dificuldades no meio, pessoas problemáticas, pessoas preconceituosas. Mas às vezes eu procuro, pelo menos antes de dormir, para não dormir com angústia, que muita gente fica muito feliz, cara, sabe?
Um Zezé Mota fica muito feliz. Um Lázaro, que é isso, contemporâneo meu, mas é Que isso, começou lindo. mais cedo, fica muito feliz. Que o um Lázaro pegou, velho, pra hoje eu conseguir fazer um protagonista, é tipo assim, é você bater cabeça pra essa pessoa mesmo, sabe? É porque aquele estado, quando chegou, era mato, cara. Essas pessoas capinaram pra gente conseguir hoje conseguir emergir um pouquinho, assim, dar uma respirada, sabe? É isso, conseguir chegar no irmão num lugar de destaque e conseguir ser abraçado, conseguir ter o trabalho reconhecido, assim como vocês estão fazendo um trabalho lindo, pô, a gente chegar aqui e ver que vocês estão fazendo, pô, é muito legal. É isso, é Duas Mana Preta fazendo. Pô, você acha que não inspira? Você tá louco. Todo mundo que vê dá um gás no dia, você fala, ufa. Eu acho que não mude o ano da pessoa, a vida, mas muda, cara, o dia ali, sabe? Muda a semana e muda. Eu sei que muda porque muda, sacou? Porque eu não sou a pessoa que sou consumida, eu sou a pessoa que consome muito também, sacou? Eu sei o que eu tô falando. Então, ver os amigos, pô, no teatro, cara, ver os amigos fazendo coisas grandes no audiovisual, ver amigos fazendo novelas e papéis legais. A gente vê Humberto Moraes agora fazendo protagonista de Novela das Sete, a Clara, pô, minha namorada fazendo uma protagonista de Novela das Sete. Isso é um sonho, cara, isso é um deleite pra gente. E que a gente aproveite da melhor forma essa oportunidade. Porque o racismo é tão doentio que a gente sempre imagina que é o agora a vitória, né? Isso é muito triste. Que a gente sempre imagina que a gente tem que comemorar, mas a gente acha inconscientemente que isso tem uma validade. E talvez não tenha, sabe? A gente pode inspirar também, talvez não tenha uma validade, talvez é uma vitória nossa, que a gente não dê esse passo atrás. Talvez hoje seja muito difícil não ter uma pessoa preta como protagonista. E olha que legal, mano. Que Tá legal. ligado? E a gente Eu acho que viu. são passos difíceis, mas é isso, estamos aí. Pois é, e aí é uma sequência de protagonistas pretas, né? Mania de Você com a Gabs, agora vem a Clara Moneck, que já já a Lari vai falar mais sobre isso aqui, que é sua namorada protagonizando Dona de Mim. A gente tem a novela das seis também, que a protagonista é negra, né? A Thaís Araújo teve que fazer isso lá atrás, pela primeira vez, nem tem tanto tempo assim, e aí você vê que só agora a gente tem tantas novelas ao mesmo tempo no ar com protagonistas pretas. Breno, você citou alguns nomes importantes agora, né? Entre eles, Lázaro Ramos, que com certeza, né, passou por um caminho de pedras, abriu muitos caminhos para artistas mais jovens dessa nova geração. Se a gente pode dizer assim, né? Porque você já tem uma carreira extensa, longa no audiovisual. Mas eu queria saber quem foram as suas principais inspirações quando você começou, né? Principalmente as inspirações de artistas como nós, né? Artistas pretos. Claro. Cara, a referência mais próxima sempre foi meu irmão, né? O Dan é meu ídolo máximo, cara. É aquela pessoa que eu olho e meu olho brilha, a gente se liga todo dia. É meu maior orgulho. Esse menino é incrível. Um grande artista. Então o Dan, para além de ser o cara que, pô, sempre me deu conselhos, a gente sempre trocou ideia, e eu dando conselhos pra ele e tal. Foi o cara que eu sempre olhei assim e achei uma carreira bonita, sabe? Achei escolhas legais, uma pessoa íntegra, assim. E sempre foi meu referencial. O Lázaro não tem como fugir desse cara, porque como é que foge do Lázaro, né, cara? É um andarilho imperceptível. Ele é o cara que passou por tudo, é isso, cinema, TV, teatro. É o cara que pisou em todas as searas, em tudo que pisou fez lindamente, assim. Lindamente e fez com consistência, fez sólido, sabe? Deixou um trajeto bonito. Então não tem como não olhar para esse cara e falar, porra, esse é demais, sabe? Cara, também não posso deixar de falar assim, pô, Zezé Mota, porque é muito grande, é uma pessoa muito grande, muito grande, muito grande. E as pessoas não têm noção do tamanho de Zezé, assim, não tem noção. Não tem noção do tamanho de Zezé de Conceição. A galera não tem. Cara, Zezé pra mim é gigante, assim, vi tudo, já zerei tudo de Zezé. Sempre me emocionei, me emociono vendo as coisas dela. Ano passado aconteceu uma coisa linda, que foi um filme do Dan, da Mari Jasper, que foi o Dan e a Zezé como protagonistas. E aí foi, pô, imagina eu vendo esse filme, era choro, né, o tempo inteiro. Então, essas três pessoas, assim, foram as pessoas que me acompanharam antes, durante e depois. Eu acho que para a pessoa se tornar uma referência, ela tem que estar nesses três estágios da sua vida, assim, no antes, no durante e no depois, que vai formar você, né? Você vai ter ela como um referencial mesmo. Mas muitas pessoas postam, mas aí eu começar, assim, que eu sempre olhei, e também, pô, olho, me inspiro, sabe? Que eu tô sempre vendo o trabalho, e acho lindo.
E, cara, qualquer movimento de pessoas, assim, principalmente pretas, né, cá entre nós, da arte, Uhum. assim, eu vejo que são movimentos sólidos, bonitos, são movimentos que me encantam. Aquilo se torna um referencial, aquilo se torna um olhar de, poxa, isso é interessante, ó, pô, tem que ir por aí, isso é legal, pô, o irmão tá mandando bem, a irmã tá mandando bem. Então, é isso, referências pipocam, né, hoje em dia. Isso é muito bom, pô, porque quanto mais a gente está ocupando esses lugares, mais nortes para a gente seguir seguem, assim. Mas eu acho que essas três pessoas, assim, foram fundamentais para eu ter o meu norte primário como artista, assim, conseguir ir juntando o meu artista, e falar, ah, tá, acho que eu quero chegar aqui. Foram esses três artistas, assim. Que maravilha. E é muito legal você poder ter o seu próprio irmão, né? Lá dentro da família, essa referência, Uhum. claro, de pessoa que você se inspira. E hoje você está cercado por pessoas assim, claro, não só dentro do trabalho, mas das suas relações pessoais, né? Você também trouxe o exemplo da sua própria namorada que está na novela também. Então, assim, você vai vendo o quanto a gente vai se unindo, né? Isso é em várias camadas da sociedade, em Uhum. várias profissões. O quanto a gente Exato, se une exato. com os nossos para evoluir junto, né? É bem isso, né, Breno? Vai cada um Uhum. levando o outro e a gente vai Sim. compartilhando de experiências e Uhum. trocando figurinhas também. Vocês fazem isso? Aham, aham. Muito. E vai crescendo junto, porque eu acho que vai se reconhecendo também, é bonito. Por exemplo, eu e Claro, assim, é isso, a gente tem nossa vida muito íntima ali, nossa coisinha, mas é isso, abrindo, assim, uma intimidade. A gente se admira demais, cara. A gente se conheceu em Amar para os Fortes, como o primeiro protagonista, e a gente não se desgrudou. Desde Amar para os Fortes, assim, ela tinha um companheiro dela, eu tinha minha ex-companheira, e tudo certo, vida que segue, somos amigos. Mas sempre fomos muito encantados um pelo outro, assim, muito. A trajetória dela me encanta. E quando você se junta, você vai admirando coisas tão simples assim, mas é o que é simples para você, sabe? Você vai se reconhecendo também, isso é muito bonito, cara, porque quando fala que é isso, né, um namoro afrocentrado, essas coisas, ai, é sobre autoestima, eu acho que relação é relação. Se você quer namorar com qualquer pessoa, o amor tá aí, vai se entender, tá tudo certo. Mas eu acho que quando falam, né, que sempre falaram essa coisa, cresceu ouvindo do ai, da autoestima, sobre a autoestima, eu acho que não só necessariamente para em você estar com uma pessoa ali que, enfim, você se identifica racialmente falando. Eu acho que tem coisas nessa pessoa, por exemplo, eu e Clara, nós somos duas pessoas retintas assim. Tem coisas na Clara que eu vejo que são muito minhas, e aí eu acho isso bonito. E aí você aprende a se admirar também no lugar. Eu acho que é mais profundo do que só ser o quadro ali, duas pessoas que são pretas. Uhum. E tudo bem, mas eu acho que para além de a vivência disso é o mais interessante. Claro que é político, essa imagem é muito bonito, fala muita coisa, né? Mas eu acho que é o para além disso, é a vivência mesmo, é o dia a dia ali. E isso falando, é isso, amorosamente falando, né? Falando do meu relacionamento pessoal. Mas aí você vai para essas relações, assim, você fala, cara, como a gente tá forte quando a gente tá junto. É isso, essa entrevista aqui. É uma outra entrevista, porque a gente pensa igual em um certo lugar, me parece, assim. A gente tem assuntos que me deixam, me agregam, sabe? Me contemplam. Uhum. Então, essa entrevista é muito leve, me aproxima de você num lugar, sabe? Porque é isso, a gente se identifica. Eu acho que quando a gente, irmãos e irmãs, estamos nesse lugar, principalmente de trabalho também, não só na nossa vida pessoal, a gente consegue somar força de uma forma muito linda, assim. Forma linda, equilibrada, consciente. Porque muitas das vezes na agonia a gente faz muitas coisas que não são tão interessantes. Então você tem um irmão, uma irmã do lado, cara, para te dar um norte, para te nortear, ou às vezes só para te acalmar, ou às vezes para te dar a raiva necessária também. Uhum. Eu acho que é um golaço, assim. É muito bom. É isso, é aquele papo, cara. Quer dizer, blazer não, clichê antigo. Mas é isso, a união faz a força. Não, A gente totalmente. junto, é isso, somos Totalmente. imbatíveis. Somos Totalmente. imbatíveis, cara. E temos que seguir assim, né? Nós por nós e a vida Exato. segue dessa forma, né? Nós por A nós. gente precisa sempre se unir em cada camada. E é interessante você trazer sobre a sua experiência pessoal, porque o que você vive hoje, onde você está nesse momento, né? Que ainda a novela passa na tela da Band, Beleza Fatal,
Você também tem essa novela agora que você está na Globo, mas eu tô lembrando agora de streamings, né? Você fez o De Volta aos 15, você falou do 3% também, mas eu queria trazer o De Volta aos 15 e também a Beleza Fatal, porque você vive um relacionamento interracial, inclusive 2 vezes com a mesma atriz, né? Camila Queiroz, no De Volta aos 15. 2 vezes, exatamente. E agora também, né? E aí eu queria que você falasse justamente dessa diferença, né? Você que vive pessoalmente um relacionamento afrocentrado e nas novelas você viveu um relacionamento interracial. Tem algumas coisinhas ali que a gente que é preto, a gente pega na hora, né? Quando você vive o romance mesmo com a Carol, né? A personagem também, Beleza Fatal. E você fala pra ela assim, olha, é só assim mesmo pra gente se conhecer. Valeu a pena tudo isso, toda essa vingança, todo esse plano maquiavélico. Porque só assim pros nossos mundos se cruzarem. É capaz que a gente nem se conhecesse se não fosse tudo isso. Mas isso ali é uma pinceladinha que pega quem presta atenção e quem vive isso. E quem sabe o que é essa realidade, né, Breno? Desde o início, a relação de Alec e Carol ali, né? Você vê que tem essa tensão no ar. Ele muito com esse pensamento do outro. Cara, você é uma pessoa, o que é isso? Você é, porra, branca, Zona Sul, você não sabe de nada da vida, você nunca passou por nada, você tem 20 e poucos anos. Espera aí, dá licença. Tinha muito essa coisa, assim. E dela também, então é isso, a tensão tá posta ali, né? E quando a gente vê essas relações interraciais, assim, é isso. É como eu disse no início, eu acho que a gente precisa melhorar muito. Acho que a gente precisa ter muito mais coragem, não a gente, pessoas pretas, a gente como mercado, a gente como audiovisual, assim, pessoas que canecam. Eu acho que tem que ter essa coragem, cara, e tem que ter esse referencial, porque essas pessoas existem, porra. Tá ligado? Se você for pegar, acho que a maior parte de casais, padre, sei lá, eu posso estar cagando uma regra aqui. Mas pelo que me aparenta é isso, são pessoas miscigenadas ou pessoas pardas, pretas. É isso, sacou? Tipo, que estranheza é essa? Ou que não pertencimento é esse que vocês colocam essas pessoas? Porque elas estão aí, são as que mais pertencem. Então não faz sentido. Agora, na novela, parece que vai ter o casamento não, o casal, né? Um casal preto, tal, afrocentrado, interessante. Só que com quem essa pessoa vai terminar? Vamos entender, né? Vamos entender. Porque eu acho que falta coragem, cara. Falta coragem, mas é isso. Eu acho que foi muito legal ele jogado com a Camila. A gente se encontra e já ri. Fala, caralho, é o quarto que a gente vai fazer agora? Como é que é? A gente já se encontra com medo. Eu falo, amiga, que isso? Ela fala, caralho, meu, que porra, que isso, cara? Toda hora. Mas é muito bom, a gente se diverte, a gente é muito amigo. A gente é muito amigo. A Camila, a gente se diverte muito. Mas não tem como não trazer esse lugar. Porque não é sobre Camila, né? É sobre mercado, é sobre visão, é sobre imagem, não é sobre Breno. É sobre toda uma representativa que esteve aí durante todos esses longos anos. E que a gente tem que entender que vamos fomentar de outra forma agora esses espaços, esses casais, sabe? Camila é uma pessoa ótima, é uma delícia trabalhar com Camila, a gente se diverte, a gente ri, a gente passa texto o tempo inteiro junto, a gente, cara, é uma diversão, virou amiga, assim. A festa de último capítulo de Beleza Fatal, no streaming, a gente viu na casa dela, inclusive, então tá tudo ali, cara, tá todo mundo em casa. Só que tem essa problemática que eu acho que é uma falta de coragem de mercado, assim, de muitas vezes bancar, sabe? Eu acho que as pessoas pouca coragem têm muitas vezes de bancar isso. E quando bancam dá certo, é bonito, é real, né, mano? Exatamente. Ô, Breno, eu vou aproveitar que a gente está falando de streaming também e vou trazer mais uma tela aqui, que é feita na sala do Google, em parceria com a Band, sobre o que as pessoas mais buscam sobre Breno. Vou pedir para o Glauco colocar aqui pra gente principais trabalhos relacionados ao ator nas buscas em 2025, portanto, nesse ano, no Brasil. Beleza Fatal, claro, não tinha como não ser, né? Beleza Fatal tomou ali as redes sociais, todo mundo só fala disso. Em segundo lugar, Vale Tudo. E em terceiro lugar, De Volta aos 15. Ô, Breno, são 3 trabalhos muito diferentes, né? Muito diferentes. A gente vê ali a primeira, é uma novela que começou... Exato, começou no streaming, depois estreou na tela da Band, na TV aberta. A segunda é uma novela que a gente já conhece, tradicional da Globo, um remake, né, de Vale Tudo, que passou há muitos anos. E De Volta aos 15, que é totalmente do streaming para um público totalmente diferente. Como é que foi? Como é que é trabalhar em cada um desses, né? E também saber que as buscas maiores são por essas novelas e esses trabalhos que você fez. Nossa, eu fico... De Volta aos 15, eu tenho um amor por esse trabalho, porque é um trabalho, embora a gente tenha feito a última temporada, acho que foi ano passado que a gente terminou. Início do ano passado, a gente terminou.
Mas a primeira temporada a gente fez no início de pandemia. A gente foi pra Paris rodar, eu, Camila e Maísa. Foi lindo aquilo ali. Mas é isso, o que é engraçado é que são muito diferentes, né? Às vezes vem parar a gente e fala, Breno, aí pela idade, às vezes eu falo, cara, eu acho que é de volta aos 15. Às vezes é tipo, tira e queda. Tira e queda. Até 25 anos, é de volta aos 15. Eu vejo assim. Aí, às vezes vem uma pessoa, tipo assim, mais. Ai, 28 a 30, 35. É tipo assim, muito beleza fatal. E qualquer idade vale tudo. É impressionante, assim, impressionante. E beleza fatal também, cara, é engraçado porque no carnaval, é isso, me parava criança, me parava adulto. Aqui no prédio tem uma história engraçada, assim, aqui no prédio tem um senhor que eu não conhecia até então. Cabeça branca, branco e tal, deve ter seus 70 anos. Eu tava esperando o elevador lá embaixo. Aí ele saiu da garagem e voltou e ficou me encarando, assim. E aí, pô, eu, né, cara, um cara de 1,90, retinto, já fui pro automático. Eu encarei ele de volta, assim, fiquei encarando. Aí ele veio perto, aí deu um tapinha no meu ombro e falou: Parabéns pelo trabalho. Muito bonito, muito bonito. Aí ele: Vai acabar agora, né? Falando de beleza fatal. Eu falei: Vai, senhor. Eu desmontando por dentro, assim, sabe? Eu com toda a minha atenção, falei: Cara, ele é só uma pessoa que consome. Só isso. Mas, cara, são coisas muito diferentes e que foram muito gostosas de fazer. Cada uma tem sua Eita, como é a palavra, meu Deus? Esqueci. Especificidades. Especificidade. Especificidades. Isso, especificidades. Cada um tem sua especificidade. E é muito gostoso, é muito diferente. Mas é isso, tem públicos ali que se juntam. Tem gente que assiste os três, cara, e vem me mandando mensagem. Eu acho irado. Mas é isso, são públicos muito diferentes. A priori, assim, são públicos muito diferentes e são personagens muito diferentes. Tipo, o Henrique não tem nada a ver com o André, que não tem nada a ver com o Alec. E eu acho que essa é a graça da coisa, e juntando essas personas e juntando essas pessoas, cara, sabe? Que eu encontro no caminho, que admiram o meu trabalho. E que venham mais, assim, que a gente junte cada vez mais públicos e faça essa salada mista gostosa. Que Salada de maravilha. fruta. A gente, como É isso público, que eu gosto. adora. A gente, como público, adora. Breno, a gente já está se encaminhando para o final, a gente já está com um tempo estouradíssimo aqui. Infelizmente, porque a conversa está muito boa, mas só para a gente encerrar, só queria saber quais são os próximos trabalhos também, se já tem mais alguma coisa em vista. Claro, você está no ar na novela da Globo agora, mas já tem alguma coisa que você possa contar para a gente? Alguma novidade aí que você queira soltar aqui no Pretoteca? Rapaz, tem coisa que se eu soltar, tem gente que me pega pelo pescoço não aí. acredito. Que aí você me complica. Mas vou te adiantar que tem. Então já fiquem de olho, já fiquem de olho. Não sei, tem muita coisa que pode acontecer também. É isso, ó, vou encher o saco de Rafael Montes para ele escrever uma segunda temporada. Uau. Entendeu? Tudo que a gente E mais por quer. hora vale tudo. Por hora vale tudo até novembro. Até novembro vocês vão me ver todo dia aí. Mas depois disso temos coisas. Não pode. Mas em breve vocês saberão. Em breve, muito breve. Tá bom, então, que pena. E em breve a gente vai saber e a gente quer você aqui, presencialmente, contando tudo isso pra gente, Nossa, viu, Breno? Por favor. Marcado. Minha irmã, marca a próxima vez aí, sentado do seu lado. Que maravilha. Vambora. Vai ser ótimo, vai ser um prazer. Breno, quero te agradecer demais, viu, por essa conversa. Foi ótimo aqui te receber no Pretoteca, conversar sobre tantas coisas, tantas camadas, complexidades que vão para além dos seus trabalhos, mas você também como pessoa, obrigada demais, te agradeço muito, viu? E todo o sucesso do mundo para você. Nossa, minha irmã, para nós, todo sucesso para nós. Muito obrigado, amei, me senti, nossa, super à vontade. É muito bom estar entre a gente, muito boas perguntas, adorei passar por essa trajetória minha. E é isso, até breve, já eu tô sentado aí do lado. Bom, gente, foi o máximo ter vocês aqui mais uma vez num papo tão incrível com o Breno Ferreira, né? A gente espera muito poder ter pessoas como ele aqui presencialmente um dia, que a gente gosta de estar pertinho. E muito bom ter você aqui com a gente, tanto no dial da Rádio Band News FM, no YouTube da Rádio Band News FM, em todas as plataformas de streaming, para a gente seguir levantando a moral de gente preta como a gente. Com certeza. A gente agradece, claro, a produção desse programa, nossa equipe maravilhosa, Tayane Nicati, também Beatriz Alencar, e você que participou com a gente, acompanhou esse episódio até aqui.
Mas a gente se encontra na próxima sexta-feira, viu? Sempre às 7h30 no Spotify, também no YouTube da Rádio Band News FM. E aos fins de semana também estamos na programação da rádio. Beijo, gente. Até a próxima.